Família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Spotify tem novidade. Fomos premiados o melhor podcast 2025 na seção de esportes, graças ao seu voto. Em gratidão, subimos todos os episódios para o Spotify que vocês pediam tanto, mais de 180 episódios lá no Spotify. Também agradecer quem acompanha a gente pelo Instagram, mais de 360 mil seguidores. E hoje um assunto muito importante. Vamos falar sobre segurança, manutenção e uso responsável da piscina. Depois dos últimos acontecimentos, um incidente aqui em São Paulo com falecimento e ainda no momento mais duas pessoas internadas por causa do tratamento de piscina. Vamos falar sobre esse assunto. Temos uma entrevista recente que a gente falou sobre tratamento de piscina, mas qual material utilizar, qual sistema de bomba, de aquecimento, que eu vou deixar no final para você assistir, que foi com ele que está aqui comigo, Rogério Soares. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. É um momento extremamente importante. Infelizmente, diante de uma tragédia, a gente tem que conversar sobre isso de uma maneira mais séria. Mas eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui. O objetivo do episódio não é identificar erros, apontar culpados, mas sim refletir sobre esse tema e auxiliar professores, gestores das novas atuações e até reflexão sobre como atuar. Porque agora um botão vermelho foi acionado, a cobrança pela sociedade será maior e as nossas ações têm que mostrar essa transparência nas academias de natação. E agradecer os nossos parceiros, a Flote. Tenho certeza que você utiliza materiais da Flote, que também trabalha com aquecimento de piscinas, que você procura tudo lá no site da Flote, mais de 400 materiais no catálogo, tudo com ISO 9001, plataforma Educar com mais de 200 cursos. Temos cursos sobre aquecimento de piscina lá. Corre lá, plataformaeducar.net, confira o curso que você está precisando. O aplicativo da Swimtrack traga tecnologia para dentro da piscina. Hoje a gente vai falar muito sobre isso, como trazer essa tecnologia e utilizar ao seu favor. Pare de remar que nem o século passado e traga a tecnologia para automatizar o seu tempo. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, morre 15 brasileiros por dia, sendo 3 crianças. E hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, prevenção, do que a Sobrasa preconiza bastante. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da borda da piscina. Mas vamos para o assunto que a gente veio hoje, Rogério, para começar, e vamos começar do básico. Quando a gente fala de segurança de piscina, o que realmente está em jogo, além só do tratamento da água? Renato, essa pergunta é muito ampla. Eu diria que tudo que envolve o ambiente da piscina, a escola de natação, é importante para a vida humana. Hoje a gente tem uma reflexão a ser feita de que é como que nós tratamos a nossa piscina, como a gente trata a nossa casa de máquinas, como a gente trata o caminho para a nossa pra piscina, enfim, tem muita coisa para ser falada. E quais são os principais riscos ocultos, às vezes que as pessoas não enxergam em uma piscina de academia, clube? O que eles ignoram no dia a dia? Cara, essa pergunta é excelente. A gente tem conversado muito sobre isso. Como você sabe, eu trabalho com construção de escolas de natação e às vezes a gente tem que explicar isso para um investidor, né, esses riscos ocultos, e o cara fala: não, mas onde eu nado, nunca vi isso. Mas vou te responder. O primeiro deles é o ambiente em si. Você sabe que nós trabalhamos com um ambiente que é tóxico, né? A piscina é um ambiente tóxico. Nós trabalhamos com gás cloro, né? O gás cloro, a piscina, principalmente a piscina aquecida, ela fica evaporando o gás cloro o tempo inteiro. Então, e isso às vezes é imperceptível, né? Se o cheiro não estiver muito forte, mas isso faz mal. Você sabe que existe uma regra que diz que é da BNT, que nós precisamos ter 6 trocas de ar por hora no ambiente de piscina. Isso quer dizer que todo o ar tem que ser trocado 6 vezes por hora. Existem lugares que isso não acontece nenhuma vez por hora. Então, olha o risco que nós estamos correndo e que ninguém percebe. Então, às vezes, quando eu vou fazer uma planta, eu peço pé direito alto, sempre, né? Piscina pé direito alto. Isso já elimina, né, uma série de riscos. E aí, só que custa mais caro, né? É mais obra. E aí o cara fala, não, mas não dá para ser um pouquinho. Não, não dá. Tem que ser, entendeu? Eu sempre limito isso no mínimo a 4,5 metros, 5 metros, para que você tenha um ambiente melhor
do que uma piscina com 3 metros de pé direito, 2,5 metros de pé direito. Isso é totalmente insalubre, né? Além disso, pontos de elétrica. As pessoas não percebem, então, precisamos colocar um ponto de elétrica aqui para colocar VAP para lavar o piso. Não, não precisa. Né? Pontos de elétrica, nós também temos, na ABNT diz que nós temos que ter um ponto de elétrica mais próximo de uma área de piscina, 2 metros da borda, 2 metros de distância da borda e no mínimo 2 metros de altura. Se você olhar, a maioria das piscinas tem tomadas a 50 centímetros do chão. Né? Então, pontos de elétrica, o ambiente, né? A intoxicação por ambiente, os riscos de segurança aquática, como você falou, ralo de fundo, retorno, aspiração, enfim, existem vários pontos que não são, como eu posso dizer assim, não são evidentes, né? Não é a mesma coisa que você olhar uma faca em cima de uma mesa, que você fala, pô, se você mexer na faca, você se corta. Não é isso, mas que são ocultos, mas que são piores do que a faca em cima da mesa. Você falou do perigo do cloro, mas alguém ainda está falando, mas a minha piscina é de sal, minha piscina é de ozônio. Tem o mesmo perigo? Então, nas piscinas de sal, isso diminui demais, né? A menos que o equipamento esteja desregulado e você coloca uma cloração, você deixa a piscina entrar numa cloração muito alta, acima de 5 ppm, que aí já passa a ser extremamente insalubre, né? Então, às vezes, por exemplo, se a pessoa não controla o gerador de cloro dela, deixa ele ligado um final de semana inteiro, provavelmente na segunda-feira, como não tem movimento no final de semana, segunda-feira esse cloro vai estar 10 ppm, né? Para quem conhece isso, o medidor vai estar laranjinha. Estando laranjinha, o ideal é que as pessoas não entrem nessa piscina, porque ela também se torna perigosa para o ser humano. O ozônio é um caso à parte, né? As pessoas me perguntam, me questionam muito sobre o ozônio. O ozônio, deixar bem claro que é o melhor oxidante que existe, ele oxida praticamente tudo na piscina, porém, ele também é tóxico e se ele não for muito bem instalado, dentro dos parâmetros, dentro das normas específicas da instalação de ozônio, ele se torna um risco, tanto para quem frequenta a casa de máquinas, como para quem frequenta o ambiente da piscina. Falando de casas de máquinas, ela costuma ser chamada como coração da piscina e muitas vezes está ali fechada e ninguém vê esse local. Quais são os erros mais comuns relacionados à parte elétrica e hidráulica? É, eu digo que casa de máquinas, além do coração da academia, ela é o buraco da academia. Porque normalmente casas de máquinas são um buraco, Ah, né? Principalmente nas academias mais antigas. Existem alguns riscos que são extremamente importantes de serem vistos. Primeiro, acesso. Né? Você tem alguns lugares que o acesso é feito pelo chão, com aquela tampa marinheiro, que é altamente cortante. E dentro de ambiente de piscina. Então, o acesso já é um problema. Né? Com escada marinheiro, às vezes nem escada tem, o cara tem que dar um jeitinho para entrar, sem nenhum tipo de proteção, né? Para que uma criança, por exemplo, vá e entre nessa casa de máquinas. Enfim, e a casa de máquina é um ponto de elétrica vivo, são vários pontos de elétrica dentro de uma casa de máquina. Então, o primeiro é acesso. Segundo, da mesma forma que o ambiente da piscina, pé direito, ventilação. Né? A casa de máquinas é um lugar onde, primeiro, você tem que dar condições de que a pessoa que faça a manutenção ela tenha o mínimo de segurança. Então, ela tem que ser um pé direito alto. Quantas casas de máquinas do Brasil hoje tem que a pessoa entra e fica de joelhos, fica de cócoras para trabalhar? Isso não faz sentido. Né? Então, ter um pé direito alto em que um ser humano possa ficar de pé, ter uma ventilação muito boa. Não é uma ventilação apenas, é uma ventilação muito boa. Por quê? Porque ali dentro você tem motores, você tem às vezes gerador de cloro, muitas pessoas armazenam cloro dentro da casa de máquina, então você vai vendo os riscos que existem, né? Por exemplo, nos vídeos que foram passados, claramente dá para ver que os cloros foram armazenados junto de materiais de limpeza. Qualquer erro de mistura ali, qualquer desatenção é mortal. Então, a casa de máquinas, além de ser o coração, né, da escola de natação, ela é o lugar mais preocupante em termos de salubridade, em termos de segurança de quem frequenta a casa de máquinas. E você comentou do lugar de guardar, de deixar estocado esse cloro. Onde você recomenda e por que não pode deixar dentro da sala de máquinas, como você comentou? Então, o cloro ele é extremamente tóxico.
né? Quando você abre um balde de cloro, sobe um gás que é altamente tóxico. Quem trabalha com isso sabe o que eu estou falando. Então, você tem que ter as EPIs corretas, né? Principalmente máscara e luva para esse caso. E o armazenamento dele não pode ser lugar úmido, não pode ser lugar com risco de explosão, e não pode estar de fácil acesso. Então, eu recomendo que o cloro esteja num lugar arejado, principalmente num lugar alto, né, em que não haja acesso fácil, né, e que ele seja o tempo todo monitorado. Se ele tá, se ele não tá, se ele não empedrou, se ele não está muito úmido, se ele, enfim, uma série de condutas, né, de normas que você tem, que existem, para que você mantenha o cloro num lugar seguro. Você apresentou aí vários casos ou vários problemas de casas de máquinas, que é de algumas academias que a gente encontra pelo Brasil, mas a gente também tem algumas estruturas muito boas, que às vezes o gestor do outro lado quer conhecer. Eu, por exemplo, conheci o Santa Mônica, lá o clube em Curitiba, que tem uma sala de máquinas excelente. Tem algumas que você conseguiria indicar pelo Brasil? Ah, o gestor está por aí, quer conhecer algum local ideal. Sim, sim. Nós temos uma academia em Ribeirão Preto, que é o Tio Arthur, que nós fizemos em sistema de galeria. Eu acredito que aquele é o melhor desenho. Eu tomei bastante pedrada pelo custo daquilo, Né? mas eu acho que é uma das melhores casas de máquina de escola de natação que nós temos no Brasil. Tem alguns clubes de São Paulo, o Paulistano tem uma casa de máquinas que é um exemplo, né, que foi todinho feito pela Fluidra e é um exemplo de casa de máquinas. E alguns parceiros nossos, por exemplo, o Manuel dos Santos, tem uma casa de máquinas muito bem feita. Existem vários lugares, vários gestores, como você diz, gestores que se preocupam com casa de máquinas. Então, você que é gestor, está aí do outro lado, visite um outro local que está com uma estrutura bacana, para você também se espelhar e tentar fazer no seu local. Já em termos de estrutura física de piscina, o que precisa ser inspecionado regularmente para evitar acidentes graves? Então, dentro do ambiente da piscina, existem vários fatores. O primeiro é ventilação, que a gente já conversou. O segundo é piso, né? Piso escorregadio, isso é um problema sério. Depois, todos os bocais, ver se os bocais não apresentam nenhum tipo de risco, corte, né, dentro da piscina, principalmente o bocal de aspiração, que ele nunca esteja ligado, porque esse é o maior risco que existe. Ralo de fundo, nunca que seja um só, mas existem várias piscinas antigas que só tem um ralo de fundo. Existem alguns artifícios para você mudar isso. Você pode, pelo menos, pegar um dos bocais de retorno e transformar ele em ralo de fundo também, para dividir a pressão do ralo de fundo. Então, você precisa, quando você vai inspecionar uma piscina, esses pontos são importantíssimos. Como eu falei, ponto de elétrica, né? Não ter ponto de elétrica próximo. Isso é um risco enorme. Outro problema sério portas de vidro próximo à piscina. Nós já tivemos acidentes em que havia porta de vidro a 50 centímetros da piscina. Essa porta de vidro estourou pela variação de temperatura e caiu em cima das crianças. Então, qualquer coisa de vidro né, perto da piscina, perto principalmente, né, da área da piscina. Enfim, nós temos uma auditoria vasta para fazer, mas eu acho que esses são os mais importantes. E na hora que a gente fala de temperatura, pH, tem que ter aquele quadro informando e ele sendo fidedigno, que às vezes sabe até que às vezes que ele pega o pH ali da piscina, ele vê que está alterado, mas ele não coloca no quadro, é recomendável, não é? E qual temperatura? Ainda mais que tem piscinas que são divididas com hidroginástica, com bebê, com criança. É, a temperatura é uma controvérsia, é um assunto que a gente ficaria aqui uns 3 podcasts, né, discutindo para ver se a gente chegaria a um denominador comum. O que existe de fato é que a piscina que é usada por adulto ela tem que ser em torno de 29 para natação e a piscina que é usada para crianças, bebês, crianças e terceira idade acima de 30, entre 31 e 32 graus. São duas temperaturas confortáveis para a prática da atividade física. Agora, provavelmente tem gente que vai me dar pedrada, falar que para bebê tem que ser mais quente, para adulto tem que ser mais fria, enfim, mas em tese, eu acho que as duas temperaturas, 29 e 31,5, elas são bem razoáveis. A outra pergunta é quanto a O pH da piscina. pH. Então, esse é um problema
muito sério. Hoje a sanitária, quando ela vai fazer a inspeção, ela pede um relatório. Então esse relatório, ele é obrigatório hoje, que você tem um relatório em que você meça, no mínimo, pH, cloro, temperatura, né, para que você possa aferir durante o dia o comportamento da sua piscina. Então, pelo menos 3 vezes por dia essa medição. É um relatório manual, Então teria que ter um livro de registro dentro da piscina. um livro de registro, um livro de registro. Então, você tem o seu relatório lá, é, um funcionário treinado, né, tem que fazer isso. Então, você tem o medidor que é através de fita, tem o medidor que é através do líquido, existem sensores. Você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre indico que você tenha 2 medidores, porque um sempre falha. Né? Então, por exemplo, a fita, se ela ficar em lugar úmido, ela perde o valor, ela perde perde a competência dela. Se o cloro, o medidor de líquido, da mesma forma, se ficar num ambiente muito quente, um ambiente, ele também perde a efetividade. Enfim, então, tenha 2. Né? E os sensores, eles são muito sensíveis. Né? Então, a gente tem alguns aparelhos, inclusive, que medem, que você pode colocar na tua tubulação que te dão esses parâmetros, mas você tem que ter muito cuidado com a calibragem dos sensores, porque eles são sensíveis. Então, a dica é, tenha 2. Se tiver a fita, tem a fita e o líquido. Se você tiver sensor e o líquido, enfim, mas tenha 2. Agora, não tenha dúvida que talvez esse seja uma das dicas mais importantes. Faça essa medição no mínimo 3 vezes por dia para você acompanhar a evolução da tua piscina. Porque esse relatório, ele te diz o que está acontecendo na tua piscina, na variação do dia, na variação da semana e na variação do mês. Sim. Então você consegue ter indicadores extremamente importantes para saber o que está acontecendo com a piscina. Ainda mais se você trabalha com bebês, terceira idade, tem a pele mais sensível, a terceira idade também tem a parte da urina que às vezes tem um aumento maior, então tem que ter esse controle pelo público que você está lidando. E depois do incidente que aconteceu em São Paulo, o grande tema que veio à tona são para os produtos químicos. Quais são os riscos desse manuseio, que a gente já falou um pouquinho, e quais os protocolos mínimos que deveriam ser obrigatórios? Bom, o protocolo mínimo é muito simples, são as EPIs. Né? Como a gente viu no vídeo, a pessoa que manuseou não tinha o mínimo de condição. Ele estava sem luva, sem máscara, sem óculos. Então, o mínimo de protocolo que você tem que ter são as EPIs para a pessoa trabalhar com isso. Agora, cara, eu venho batendo numa tecla que eu acho que um dia eu vou conseguir vencer, pelo menos nos meus clientes eu já venci, que é para de usar produto químico. Produto químico é um risco diário que você tem na tua academia. E hoje a tecnologia ela te ajuda a isso, né? Até qual é o grande, eu diria que assim, o grande tabu que existe em escola de natação? Quando você fala em tecnologia, na hora você escuta aquela palavrinha, tá caro. Ah, não, tecnologia é caro. Não é. Eu provo que a tecnologia se paga em 2 anos e resolve o teu problema. As minhas piscinas hoje todas são controladas por gerador de cloro e automação. Eu não tenho produto químico na minha academia. Não tenho. No máximo eu tenho um redutor de pH, que é um redutor de pH comercial pouco tóxico, né? É só você seguir as recomendações do rótulo. Eu tenho um clarificante, para caso eu tenha um problema de turbidez na água, e em alguns casos eu tenho um estoque baixo de cloro para que se o meu gerador de cloro não funcionar. Só isso. Agora, tem gente que tem bicarbonato, foi o caso lá, ácido muriático, ácido clorídrico, cloro líquido. Gente, não precisa mais disso. A tecnologia está aí para isso. Nós temos que abrir a cabeça, abrir a mente do gestor, do bom gestor, para que ele invista. Como você falou no começo, a Casa de Máquinas é o coração do negócio. Não é preciso que a gente tenha uma tragédia para entender isso. Né? Hoje existem formas com preços muito acessíveis, que eliminam todos esses problemas. E tem a tecnologia, tem um produto químico e tem a famosa gambiarra, que também às vezes as pessoas executam, né? Cara, eu vou falar para você que eu acho que eu sou o inimigo número 1 da gambiarra, qualquer que seja ela. Por exemplo, colocar uma pessoa não treinada para adicionar qualquer produto químico na tua piscina é uma gambiarra.
né? Você utilizar algum tipo de artifício não formal, não competente ou não legal, né, para utilizar dentro da tua parte elétrica, hidráulica, é gambiarra, né? Existem normas, né? Ontem eu postei nos grupos as novas normas da ABNT quanto ao que é, né, o que é recomendável. Então, para que gambiarra? Entendeu? Custa muito mais barato você fazer o certo. Procura a legislação, veja o que você tem que utilizar, de que forma você tem que utilizar e faça isso. Cara, é o teu negócio, né? Muito além do teu negócio, são vidas humanas, né? Quando você faz uma gambiarra, você está colocando uma vida humana em risco. Então, de uma vez por todas, vamos profissionalizar É. esse negócio. Se você quer receber essas normas, escreve eu quero aqui nos comentários do YouTube, que a gente te encaminha todas essas normas para você saber e estar ciente disso. E como falhas administrativas no tratamento de água podem comprometer não só a saúde, mas como a gente viu, a vida dos usuários? Primeiro é a determinação de quem faz, né? Quem faz a manutenção. Eu acho que é o primeiro passo. Se você determina que alguém vá fazer, se você ainda utiliza produtos químicos, você tem que ter uma pessoa, no mínimo, que seja um técnico para poder manusear essas coisas. Esse é o primeiro passo. Segundo, é o controle. Já que você vai usar produto químico, controle isso na ponta do lápis. Faça relatórios diários do que está acontecendo, do que você colocou na água, né, de que tipo de produto químico. Não de forma alguma utilizar misturas, porque quando você deixa uma pessoa incapaz, incompetente para isso, a pessoa acha que agregar produtos, ela está melhorando a situação, que me parece que foi o caso ali. Quando a pessoa mistura ácido muriático com cloro, na cabeça dele, ele está potencializando a limpeza da piscina. Como a gente percebeu no vídeo, a piscina estava turva. Provavelmente, esse capaz, na simplicidade dele, ele falou, bom, eu vou dar uma turbinada no cloro, porque aí eu resolvo esse problema da turbidez. Por isso que eu te falo, tem que ser um técnico. Tem que ser um técnico. Cloro não se mistura com nada. Cloro só se mistura com água. E com cuidado. Né? Existe também protocolo para se misturar cloro com água. Não é de qualquer jeito. Então, eu acho que esses são os cuidados principais. Você ter uma pessoa competente para isso, e você ter controle diário do que você está fazendo com a tua piscina. São as medições que a gente falou, o aspecto visual. Né? Eu aprendi com o Dr. Nilson, né? nosso grande mentor, que você tem um checklist dos 5 sentidos que para casa de máquinas em piscina é infalível. Né? Então, entrou num ambiente como uma casa de máquinas, sinta o cheiro, né? Se for possível, tateia o que está acontecendo, passe a mão para ver vazamentos, possíveis vazamentos. Né? Se for possível, sinta o gosto de algum tipo de água, se for, né, a piscina clorada, piscina salinizada, enfim, escute qualquer tipo de barulho estranho, enfim, use os seus 5 sentidos, né, para saber se está tudo bem. Eu acho que essa é uma dica fantástica para você começar a ter um bom controle do teu ambiente. E lembrando sempre que o gestor é o responsável por fazer essa contratação, por fazer esse treinamento. Às vezes, não, às vezes a gente vê ele colocando o recepcionista quando vai fechar a academia, o professor que está no último horário, ou como a gente viu, o manobrista executando e vai na boa ação, na boa vontade, fala, você não consegue antes de sair da academia fazer isso, antes de fechar a academia, você vai cobrir a piscina, antes de cobrir, joga o produto aí. Cara, eu acho que essa é a maior incoerência, né? Provavelmente a maior incoerência dos gestores de escolas de natação. É você delegar a coisa mais importante do teu negócio a uma pessoa incompetente para isso. Eu não consigo entender como você pode delegar a um professor, a uma recepcionista ou a um manobrista, né, o manuseio de um produto tóxico que vai impactar na vida de todas as pessoas que estão utilizando a tua piscina. E se a gente falar em relação ao aquecimento da piscina, ele é um conforto, todo mundo adora aquela piscina quente, mas também é um risco para quem tem pressão alta, para quem tem pressão baixa. Mas quais são os cuidados técnicos que precisam ser redobrados nos sistemas de aquecimento?
Então, essa pergunta eu posso dividir em duas, né? Primeiro, do ponto de vista de infraestrutura, o aquecedor tem que estar num ambiente seguro, né? Como eu falei, existem alguns lugares que optam por colocar, às vezes, o aquecedor no ambiente da piscina, lembrando sempre que o aquecedor, mesmo a bomba térmica, ela é um ponto de elétrica, ou seja, ela pode causar choque, então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Então, do ponto de infraestrutura, localização correta, onde você tenha uma circulação muito boa, que você possa aproveitar o máximo da eficiência do teu aquecedor, quer seja a bomba térmica, quer seja o aquecedor a gás, mas que você tenha uma preocupação com a infraestrutura em termos de segurança e eficiência. Do ponto de vista técnico, né, voltamos àquela discussão. Qual é a melhor temperatura? A melhor temperatura é aquela que não seja declaradamente ruim, né, é que seja desconfortável para o ser humano. Então você tem o professor, né? O teu professor é o teu grande termômetro. Se o cara entrar na piscina e falar, cara, essa piscina está muito fria, tem que ouvir o teu professor. Da mesma forma, se ele entrar e falar, cara, essa piscina está muito quente, você também tem que levar. Então, por exemplo, pessoa que tem pressão alta, numa piscina muito quente, provavelmente ela vai passar mal, não só a pessoa que tem pressão alta. Né? Uma piscina muito quente, acima de 33, 34 graus, ela começa a dar desconforto para quem vai fazer atividade física. Para quem vai ficar paradinho, é uma delícia. Né? Quando você vai no teu hotel fazenda lá, que tem a piscina coberta a 34 graus, que você entra e fica paradinho, não tem problema nenhum. Agora, para atividade física, você não pode ter uma piscina com essa temperatura. Então, como eu falei, essa é uma questão extremamente técnica, existem vários estudos, mas ninguém chega a uma conclusão clássica e pontual. O que eu sempre digo é bom senso, bom senso. Então, aquelas temperaturas que eu te falei, entre 29 e 32, você está dentro de um parâmetro extremamente razoável para a prática de atividade física, dependendo. Até na última aula que a gente teve da pós, na turma 100% digital, foi fisiologia aplicada aquática, com o professor Anderson Ock. Ele até recomendou a medição da frequência cardíaca, da pressão arterial, principalmente para aquele público que faz controle com medicação, porque às vezes ele acordou, esqueceu de fazer a medicação, foi correndo para a piscina, então, mas às vezes fala, tô com 10, 12 alunos, como eu vou fazer essa aferição antes do treino, às vezes depois de cada série? Uma das recomendações é você ter o hábito de sempre pedir para o aluno fazer isso antes dele chegar na piscina, fazer na casa dele. E você perguntar, como está a sua pressão hoje? Você tomou a medicação? Às vezes relembrar esse aluno. E às vezes tem alguns pontos que você não vai deixar o aluno entrar dentro dessa piscina, porque vai ser prejudicial para ele. Então, esse controle por parte agora dos professores também é importante, que foi um ponto levantado na última aula da pós-graduação, que cabe ao profissional, que é o especialista nesse assunto, fazer a medição. Se ele não consegue fazer a verificação ali da pressão arterial e da frequência pelo número de alunos, pelo menos fazer isso antes da aula, depois da aula, que é recomendável. Já no ponto de vista de gestão, Rogério, onde normalmente ocorre a ruptura de onde está o papel e o que acontece na prática? Então, o que eu vejo é muita gente com ótimas teorias e pouca gente com boas execuções. Então, você vê nos grupos, principalmente nos grupos de WhatsApp, todo mundo tem uma opinião formada. Ontem, o que apareceu de químico, né, nos grupos foi uma coisa impressionante. Que tá ok, né? Agora, a pessoa estuda, o pessoal está estudando isso, né? Eu acabei de citar o meu mentor, o Nilson Mairá, ele tem um livro que chama Piscinas Litro a Litro, que é fabuloso, uma bíblia onde você tem todos os aspectos que a gente está conversando aqui. Né? A questão de segurança, o Nilson é uma pessoa que tinha uma extrema preocupação com a segurança nos ambientes de piscina. Então, é só você comprar o livro, né, e ler os passos importantes. Né? É um livro de 560 páginas, então tem gente que tem preguiça, mas leia os pontos mais importantes, que é justamente sobre segurança. Então, eu defino a gestão, né, como estudo. Né? Ninguém é gestor sem estudar. Ah, mas eu estou há 30 anos nesse negócio. Tem gente que está há 30 anos fazendo coisa errada. E tem cara que me xinga quando eu falo isso. E tem o famoso copia e cola, né? Esse do Ah, grupo do WhatsApp, alguém fala que faz algo, mas fulano faz algo lá, então eu vou fazer aqui também, mas não sabe a condição, o dia a dia daquela pessoa, a realidade é completamente diferente, o número de alunos é diferente, e tem o famoso copia e cola no grupo de WhatsApp. O que que tem de... E é sempre as mesmas perguntas, né? Renato,
Cara, eu criaria um manifesto do contrário ao copia e cola. Eu criaria um manifesto de assim, não faça da sua opinião a verdade para todos. Você quer colocar no grupo do WhatsApp a sua experiência? Ótimo, mas deixa muito claro, foi a minha experiência. Como você falou, nós temos uma variedade de situações, né, diferentes. Então, a piscina no Nordeste, ela reage totalmente diferente de uma piscina no Sul, né? Uma piscina pequena reage totalmente diferente a uma piscina grande, né? O volume de água, a ocupação da piscina. Então, eu bato nessa tecla o tempo inteiro. Customize os cuidados da sua piscina. Olhe para a sua piscina como se fosse seu filho. Né? Você faz para o seu filho o que todo mundo faz para os outros? Não, você não customiza. Né? O teu filho ele tem uma personalidade tal, ele tem altura tal, peso tal, né? Ele reage de tal forma. Faça isso com a sua piscina, customize os cuidados com a tua piscina. Né? Copiar e colar é a pior coisa que você pode fazer na gestão aquática. E às vezes são coisas simples que interferem no seu tratamento de água que você nem percebe, como uma chuva, uma folha que cai. Às vezes você pega a água de um poço artesiano, tudo isso já é diferente da outra academia e você nem se atentou. Ah, mas minha academia que não está dando certo, o fulano dá uma ideia, mas a água dele é diferente, a água dele O tipo de te- público. é, Você é, acabou de falar, se o público é majoritariamente terceira idade, se o público é majoritariamente infantil, ou se é uma piscina de natação de adulto, né, de treinamento, cara, isso interfere diretamente em todo o tratamento. Eu canso de falar para as pessoas que o que está no manual, né, dos equipamentos não é a realidade do dia a dia. A realidade se mede pela ocupação da piscina, pelo tipo de público, por uma série de variações que você, como gestor, tem que conhecer muito bem. E existe diferença entre ter manutenção e ter um sistema de manutenção preventivo? O que isso muda no jogo da segurança? Essa é Vou boa. te falar que hoje você está parecendo o levantador lá, o filho do Bernardinho Gil. lá, Bruno, o Bruninho. Você está levantando só bola boa para mim. Cara, tem gente que acha que colocar um manobrista para. Estamos usando manobrista, mas é, colocar um funcionário não habilitado para jogar cloro é manutenção. Né? Colocar alguém para aspirar a piscina é manutenção. O que você falou diz tudo. Você precisa ter um sistema de manutenção. Você precisa ter protocolos de manutenção. Você precisa ler a BNT e saber o que pode e o que não pode. Você precisa ter as recomendações muito claras na tua academia. Né? Você precisa prevenir. Isso é um dos meus, um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer. É ir numa escola de natação e criar um relatório de prevenção. Então, assim, você tem um ponto de luz, tira o ponto de luz, né, um ponto de energia, desculpa, você tampa o ponto de energia, você tem um risco de contaminação, elimina aquele risco, você tem um risco de sucção, elimina aquilo. Então, cara, é criar um procedimento, né, de prevenção que praticamente elimine qualquer tipo de tragédia que possa acontecer, e, ou às, mesmo um pequeno incidente. e às vezes não tem custo alto, como um ralo anti-sucção, 70, 80 Boa reais. vontade. É. Cara, é preocupação efetiva e boa vontade de fazer. E você falou muito de tecnologia. O que que a gente pode trazer de tecnologia para auxiliar nessa prevenção? Tudo. Tudo. Hoje você tem equipamentos de automação que te entregam todo o trabalho, inclusive com relatórios no celular. Então você parte de um princípio que você coloca um equipamento que, se der falha, ok, porque ele vai te avisar. Então o controle, e eu acho que esse é um grande ponto, o controle ele tem que existir, seja qualquer tipo de gestão que você faça da tua casa de máquinas, quer seja tecnológica, manual, mambembe, amadora, no mínimo você tem que ter controle de quem está fazendo e o que você está fazendo. Mas a tecnologia hoje, ela já resolve isso. Né? Um simples gerador de cloro, que eu sou defensor, o simples gerador de cloro, ele já tira a necessidade de manuseio de cloro. Então, olha, é um passo importantíssimo, é quase que pisar na lua. É um passo importantíssimo para a gestão. Se você imagina você eliminar produto químico dentro da tua escola, olha o quanto você não está ganhando com isso. E em termos, quando eu chego numa piscina, eu tenho um odor forte, eu vejo uma água turva ou um desconforto de algum aluno ou professor,
qual é a atitude que esse gestor ele deve tomar, que é inegociável? E na hora, controle. Na hora, medir todos os parâmetros, cloro, pH, alcalinidade, dureza, enfim, medir todos os parâmetros de forma fidedigna. Lembra que eu sempre falei, é importante que você tenha duas, né, no mínimo dois medidores, para que você não corra um risco do teu medidor estar errado, né? E em face de algum problema químico que provavelmente vai ter, se a piscina tiver, né, com um aspecto ruim, claramente você vai ter um problema e aí tomar atitude. Em alguns casos, cancelar as aulas. Cancelar as aulas. Não é proibido cancelar a aula. Proibido é você matar alguém. E você falou muito de norma, de protocolo. A legislação existe, mas às vezes a gente não segue, às vezes por falta de informação. Quais são as normas essenciais ou as principais que a gente pode trazer aqui para os gestores? Então, a BNT, inclusive, está com uma consulta pública, eu não sei se ainda continua, mas eu tenho esse material que eu posso passar para você, você pode distribuir, que é a última, né, fugiu a palavra, é a última referência Isso. sobre o tratamento de piscina. Né? Então está fresquinho, são, sei lá, 20 páginas, 21 páginas, e lá ela conseguiu consolidar tudo. Foi um estudo muito amplo que foi feito, e lá você tem as principais normas, né, de conduta para a segurança de piscina. Agora, tem algumas coisas que são elementares. Né? Produto tóxico não é na mão de qualquer um. E a gente falou muito da responsabilidade do gestor, do piscineiro, mas se a gente olhar agora para o professor e os instrutores, quais são os papéis deles na prevenção, o que eles precisam observar e comunicar no dia a dia da sua aula quando ele vê algo diferente? Excelente pergunta. Começando pelos professores. Não aceite uma piscina insalubre. Não aceite. Ah, mas vai me mandar embora. Eu prefiro que você seja demitido do que você tenha um problema de saúde. Então, o primeiro são os professores. Não aceitem uma piscina insalubre. A piscina da forma que estava, né, no vídeo que nós vimos, e vários outros lugares, uma piscina turva, com cheiro estranho, com gosto estranho, porque o professor é o cara mais afetado. Né? A preocupação que a gente tem que ter com o professor é gigantesca, porque o cara passa às vezes 3, 4, 5 horas dentro da piscina. Você imagina o mal que isso faz para a saúde do professor? Então, o primeiro ponto é esse. Professor, não aceite uma piscina insalubre. Se você está se sentindo mal, reclame. Reclame. Peça para que o gestor mostre o controle, mostre o que ele está fazendo, conheça a casa de máquinas de onde você trabalha. Né? E para o gestor, ao mesmo tempo, cuida da sua piscina, cuida do teu bem mais precioso, que é o teu funcionário, cuida do teu negócio, né? E principalmente cuida das vidas. Né? Cuida das vidas em que você tem influência, né? Que são os teus alunos. Então, para o gestor, eu tenho uma dica muito clara. Leva a sério a tua casa de máquinas. Controla ela como se ela fosse teu filho, porque tem que ser dessa forma. Eu já tive alguns profissionais que já trabalharam comigo, ou já comentaram em cursos, palestras, que às vezes vai reclamar, ah, mas eu tô com coceira, hoje eu entrei, eu tô com coceira e normalmente eu não tenho, minha pele ficou vermelha, aí vai conversar, o gestor fala, não, então use esse hidratante, use esse óleo, que você não tá usando o hidratante correto. Quando tem essa coceira, qual que é o motivo e quais são as ações? Então, esse trabalho é um trabalho de muito bom senso. Né? O trabalho de gestor ele tem que ter sensibilidade. Eu acabei de fazer um trabalho agora, em 2025, nós fizemos um acompanhamento de 6 meses de uma escola de natação que estava apresentando esses problemas. Quando é uma pessoa isolado de todo o restante que reclama, provavelmente o problema seja ela. Alguma sensibilidade que ela desenvolveu, alguma alergia, algum produto que ela esteja usando que não tem nada a ver com a piscina, um shampoo, um sabonete diferente. Então pode ser. Agora, quando você tem uma reclamação em grupo, como foi o caso, né, desse lugar que eu fiz, aí você precisa parar tudo. Então, nós fizemos um trabalho de auditoria, a gente modificou, né, foi um trabalho muito legal, a gente modificou a casa de máquinas inteira. Nós trocamos os filtros, trocamos o elemento filtrante, nós trocamos as bombas, né, as motobombas, nós trocamos a água, enfim, nós mudamos, o tratamento, nós modernizamos a casa de máquinas inteiras.
porque você mostra para o teu profissional que você está preocupado, primeiro de tudo. Segundo, que você profissionaliza de uma vez por todas a tua casa de máquinas. Então a gente tem vários trabalhos em vários lugares do Brasil em que quando eu faço essa auditoria, cara, a gente vê algumas coisas que não poderiam estar acontecendo, né? E você resolve facilmente. Custa muito mais barato do que você ter uma tragédia na tua academia. O que eu já vi também, Rogério, mas você consegue trazer seu lado especialista. Às vezes a gente constrói aquela piscina de borda infinita, que aí vai ter a filtragem toda fora da piscina ali naquele ralo em volta. Só que às vezes vai utilizando a piscina no dia a dia, fala, não, mas está molhando meu pé, ou a piscina ficou muito profunda, hoje tem uma criança menor que na época não tinha, então vou diminuir a profundidade dessa piscina, e a gente perde essa piscina infinita e a água baixa o nível. Que isso é prejudicial para a filtragem, para o tratamento dessa água e qualidade dessa água? Então, mesmo quando. Isso depende muito da obra, né? Mas, por exemplo, eu quando indico a piscina de borda infinita, eu peço sempre um tratamento complementar, né? Uma manutenção complementar. Ou seja, mantém ralo de fundo, mantém aspiração, para que você mantenha o tratamento. Se a borda infinita para de funcionar, né, porque essa água ela tem que ir para uma caixa, essa caixa vai para o tratamento. Se você para de funcionar com isso, você tem que ter um complementar, você tem que ter um tratamento complementar. Né, que é justamente como eu te falei, ralo de fundo, aspiração, enfim, você tem que ter outro tipo de mecanismo de tratamento dessa água. E como gestores, eles conseguem criar uma cultura de segurança que envolva toda a equipe e não apenas um responsável técnico? Treinamento, né? Treinamento. É você, periodicamente, juntar toda a equipe, fazer isso que nós estamos falando. Só para te dar um exemplo, segunda-feira, ontem, né? Meu WhatsApp não parou de chamar pessoas pedindo para que eu faça esse treinamento com as equipes. Porque tudo isso que eu te falei, ele tem que ser, né? A execução tem que ser feita por uma pessoa responsável, uma pessoa competente, mas a supervisão pode ser feita por todos. Então, a recepcionista, né, que a gente falou sobre, ela não precisa jogar cloro na água, mas quando ela entra para fazer uma visita com o aluno, ela sente cheiro. Às vezes o professor está o dia inteiro na piscina, ele já não sente mais o cheiro. Agora, a recepcionista que entra e sai, a hora que ela entra, se ela perceber um cheiro diferente, ela pode avisar já o gestor. Né? O pessoal da manutenção, da limpeza, da mesma forma. Olha, estou achando que está um cheiro estranho na casa de máquinas. Fui pegar um produto e não sei, mas esse produto me parece que está com problema. Então, execução para quem é competente, supervisão, a equipe toda. E isso é treinamento. Isso é você ensinar as pessoas a fazerem supervisão. Ou até mesmo o aluno sai, comenta com alguém da limpeza ou comenta com a recepcionista e tem que reportar isso para quem é responsável. Às vezes aquela informação passa despercebida, né? Isso é importante. E se eu for utilizar um espaço público, vou para um hotel, vou para uma termas, que cuidado. Agora, olhando para o usuário final aí, qual que é o checklist que ele tem que fazer daquele local para saber se tem segurança? É interessante, né? Porque é a mesma supervisão que você faz numa piscina comercial. Quando você chegar num hotel, que também é uma piscina comercial, mas com menos utilização, com menor utilização, você tem que olhar, você tem que basicamente olhar o aspecto em volta, piso, aquilo que eu te falei, piso, limpeza, né? Se ele se é escorregadio, se tem pontos, se você tem filhos, se tem pontos perigosos, por exemplo, pontos de corte, algum tipo de material pontiagudo, né? Dentro da piscina, se existe a sucção, né, de aspiração, se a sucção está funcionando, enfim, a limpeza da água, né, o aspecto da água, o cheiro do ambiente, enfim, eu diria que os procedimentos são muito parecidos, né? Os pontos que você tem que avaliar são muito parecidos. Quando você entra numa piscina, né, se você já é um adepto à piscina, se você já utiliza a piscina, salta aos olhos qualquer tipo de coisa diferente. Né? Se você vê uma piscina turva, você sabe que aquilo não é normal. Se você vê uma piscina com um piso escorregadio, você sabe que ali tem risco, principalmente se você tem filho. Se você vai numa piscina em que, por exemplo, a borda ela gera algum risco, ela é pontiaguda, ela tem canto vivo, é um risco, você tem que tomar cuidado. Enfim,
eu acredito que bom senso, mas você analisar da mesma forma que você analisa uma piscina comercial, os pontos de contato que emitem algum perigo para a tua utilização. E depois do incidente, como a gente viu recentemente, acendeu um alerta vermelho, a cobrança da sociedade será maior. Qual deve ser a postura aí dos gestores e profissionais responsáveis pela piscina daqui para frente? Cara, se eu pudesse dar um conselho, né? Dizem que conselho, se fosse bom, seria gratuito, mas esse eu acredito que seja muito bom. Pare de tratar a sua piscina como se fosse um canto do teu negócio. A piscina é o coração do teu negócio, a piscina é o ambiente mais sensível do teu negócio e ela merece ser tratada como tal. Então, de uma vez por todas, profissionalize a gestão da tua piscina, né? Não abra mão de ter produtos, materiais, equipamentos e pessoas que sejam aptas a fazer aquilo que estão fazendo. É, com certeza a gente vai repetir algum tema com essa pergunta, mas acho que é legal a gente destacar agora no final, fazendo um breve resumo, quais três ações práticas e urgentes para os gestores e responsáveis da piscina implementarem a partir de depois que ouvir esse podcast. Excelente. Primeiro, se você não está fazendo nada do que eu falei, para tudo. Para tudo e começa de novo, né? Procura informação, procura saber o que é correto, muito cuidado com o copia e cola, né? Busque um profissional que olhe para o teu negócio, pode ser um engenheiro químico, pode ser um engenheiro elétrico, pode ser um consultor, mas que, primeiro, faça um mapeamento daquilo que você precisa para ter uma piscina segura. Segundo, coloque os controles, aquilo que a gente conversou, né? Tenha os equipamentos corretos, tenha os produtos corretos e controle isso diariamente, né? E terceiro, escute as pessoas que utilizam a tua piscina, quer seja o teu professor, quer seja o pessoal da manutenção, quer seja o teu aluno. Não ignore algumas dicas, né, que podem resolver o teu problema ou que podem te alertar de algum possível problema que você tenha na piscina. E para quem ficou curioso aí do outro lado, Rogério, quais serviços você executa no mercado? Onde a pessoa te acha? Como ocorre isso? Legal. Bom, eu sou consultor, né, de piscinas, né, de construção de piscinas, de escolas de natação. Minha área é ampla na consultoria. Eu tenho 42 anos nesse negócio, então já vi muita coisa acontecer e provavelmente vou ver mais algumas ainda. Mas o meu trabalho hoje, o trabalho que eu desenvolvo, que eu gosto muito, é o de construção. Então eu parto de um investidor com uma ideia e vou até a inauguração do negócio, mas, ao mesmo tempo, faço esse trabalho de auditoria, principalmente de casa de máquina, de instalação. Eu tenho um produto que chama Dia D, né, onde a pessoa me contrata por um dia. Eu fico o dia inteiro lá na escola dela, levantando todos os riscos, tudo que pode melhorar, tudo que pode ser feito, não só em termos de estrutura, de infraestrutura, mas de segurança aquática, de técnica, de administração, de gestão, enfim. Então, tem esse trabalho, que eu também hoje eu vejo a importância dele. Eu fico muito orgulhoso, muito satisfeito de saber que vários lugares que a gente já fez esse trabalho, hoje praticamente não tem o risco, né, de que de ter a fatalidade que essa empresa teve, né, no sábado. Então, o meu contato, o mais fácil é o Instagram, que é o Rogério S Consultor, @Rogério S Consultor, e pelo WhatsApp, que é o 11 98363 1825. E para a gente finalizar, também é importante a gente fazer um convite, dia 10, 11 e 12 de abril, dentro do CBNI, a gente tem um dia e meio de evento para os gestores, também falaremos de tratamento da piscina, a Fluidra estará lá. O que que você pode falar desse evento, a importância do gestor estar lá em abril? Cara, obrigado pela lembrança. É tanto assunto que a gente se empolga. E eu pensei nisso antes. Falei, pô, precisamos falar do CBNI, principalmente, né, do INAT, principalmente do S4. O S4 é um momento que é, é um dia e meio, como você falou, onde a gente trabalha só com gestores, dão por volta de 200 gestores, onde a gente tem uma série de assuntos, são várias palestras, onde a gente vai conversar justamente sobre isso. Quais as boas práticas, qual a melhor forma de conduzir, cases de sucesso, né, dentro do nosso negócio, enfim.
é imperdível para as pessoas que querem abrir a cabeça, abrir a mente, escutar novas, né, novas ideias, escutar boas práticas de como você melhorar a gestão do teu negócio. Então, o Inat Inspira, que acontece de 10 a 12 de abril aqui em São Paulo, no Auditório Rebouças, é imperdível para as pessoas que querem justamente falar aquilo que, né, que a gente conversou, que é profissionalizar o negócio. Então, para você que for curioso sobre o evento, eu vou deixar o card aqui no final sobre uma entrevista que a gente fez com o Rafael e com o Rogério falando sobre esse evento, para você saber tudo, quais são os cursos, quais são os palestrantes, onde se hospedar, como chegar. E no começo do episódio eu vou deixar em cima falando sobre o congresso para professores. Então, se você é professor, quer saber sobre o congresso, só ir no começo do episódio e clicar lá em cima que você vai conseguir. É gestor? Vai no final, ou se quer ir nos dois, assim como eu, quer saber sobre tudo, clica nos dois. Além disso, eu vou te dar um cupom de desconto de 6%, só que ele é nominal para cada pessoa. Você tem que me mandar o seu nome, que eu te mando um cupom para você fazer sua inscrição pelo site e ganhar 6% de desconto. Então, esteja nesse evento. Além disso, um outro card que eu vou deixar é nossa entrevista com o Dr. Nilson e o Rogério, que a gente falou também sobre tratamento de piscina há um tempo atrás, que eu vou deixar mais essa entrevista. Se você quer se aprofundar mais, conhecer sobre esse assunto, mais uma entrevista para você saber tudo. Então, Rogério, muito obrigado mesmo pela presença, um momento importante de falar desse assunto. Eu te agradeço. Eu queria falar só mais duas coisas rápidas. A primeira é me solidarizar com as famílias que sofreram esse acidente. Nós, como profissionais da atividade aquática, estamos todos muito, eu acho que mobilizados, né, e Impactados, preocupados, né? impactados com tudo isso que aconteceu. Quero deixar minha solidariedade a eles e, no mínimo, dizer que a gente vai trabalhar muito, muito mesmo para que isso não volte a acontecer, né? E a segunda coisa é, vamos profissionalizar, vamos, mais uma vez, fortalecer essa ideia de que nós precisamos trabalhar em prol da atividade aquática, que é uma coisa maravilhosa, mas que tem que ser segura acima de tudo. Então, obrigado, Rogério, por ter aberto a agenda tão rápido, logo que surgiu o incidente. A gente já queria tomar essas ações, fazer. O Rogério me ligou, falou: Renato, vamos fazer o podcast, vamos levar essas informações, fazer essa reflexão. Conseguimos aqui, graças ao AD Sampa, SampaCast, o estúdio aqui no centro de São Paulo, próximo ao metrô São Bento, vale a pena conhecer. Agradecer o Pedro, que está aí nos bastidores, e todo o apoio do SampaCast, que fornece para a natação criativa levar informações de qualidade para vocês, mais de 400 entrevistas, eleito o melhor podcast o ano passado, mostrando que a gente leva informações de qualidade. Agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui hoje. A Flote, materiais de natação, que trabalha com aquecimento, filtragem de piscina. Vale a pena conhecer os materiais da Flote, que tem parceria aí. A Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos, mais de 100 profissionais envolvidos, para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, não tem desculpa. Você consegue estudar aí, no conforto da sua casa, ou chamar qualquer professor dentro daquela plataforma para levar aí para a sua região e fazer a capacitação, que é importante. O aplicativo da Swintrack, para você levar tecnologia, fazer monitoramento do seu aluno na palma da sua mão, e a Sobrasa, sempre com dados, informações precisas sobre prevenção aquática. E leve projetos para sua região, assim como eu levo, seja voluntário, são mais de 8 mil voluntários pelo Brasil, 17 ações diárias, seja voluntário, acesse o site sobrasa.org, preencha um cadastro e recebe um kit gratuito para você já começar as ações agora aí na sua região. Então, muito obrigado mais uma vez. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com outros gestores, compartilha no grupo, mas só não compartilha, coloca ali o comentário, por que você está compartilhando, qual que é a informação, que tempo do vídeo ele tem que assistir, vamos levar essa informação para mais gente. Segue o nosso canal, ativa a notificação, mais de 60% das pessoas não ativaram a notificação e não recebe, depois reclamam comigo: Renato, eu perdi aquela entrevista, porque não ativou a notificação. Então, muito obrigado. Quero que você deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que você tem sobre o tema, que a gente manda para o Rogério e leve o Rogério para sua região, fazer uma consultoria, conhecer a sua academia e estabelecer os protocolos de segurança. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.